Organização Mundial de Saúde, ela faz um acompanhamento estatístico das doenças que mais acometem o trabalhador. Então, assim, é clássico a gente ver o trabalhador sofrer de LER, DOT, aquelas doenças ortomoleculares. Mas as doenças psíquicas hoje, elas ganharam um patamar de destaque, né? Elas foram promovidas. Promovidas, tem caráter, faceta de epidemia. Então, hoje o trabalho, ao mesmo tempo que ele é esse lugar maravilhoso, onde a gente realiza como ser humano, como sujeito, a gente também adoece. O trabalho hoje é plataforma e gatilho disparador de uma série de doenças psíquicas. Então, nessa obra aí, eu abordei o pânico porque acho que poucas pessoas tinham coragem de escrever sobre síndrome do pânico e trabalho. O Ministério, enfim, existe uma visão de que o trabalhador finta o quadro de doença psíquica, que o síndrome do pânico era fintado. Nesse livro aí que está nas suas mãos, eu enfrentei essa questão. Agora eu venho forte na depressão, para romper com aquela corrente, com aquele matiz que enxerga a depressão puramente genética. E não é. Não é. A depressão é multifatorial, né? Eu realmente atendo no escritório o dia inteiro, atendo predominantemente os trabalhadores bancários e posso te afirmar que tem gente que entra no trabalho são e sai completamente sequelado. Essas metas loucas, essas pressões absurdas, né? Essa relação de trabalho onde o trabalhador é coisificado, isso tudo propicia depressão. Agora, doutora, para a gente pensar aqui, até para você, querido telespectador, você está vendo aqui, não é só a posição de uma advogada, ela também é psicanalista, né? A gente estava ali trocando algumas figurinhas, então por isso que ela tem toda a autoridade aí para poder estar falando para a gente. Esse livro, A Depressão e o Trabalho, vem agora, né? Você vai lançá-lo agora. Eu já venho escrevendo vários artigos sobre isso, agora eu reuni tudo isso numa obra que nós vamos lançar esse mês pela editora Del Rey, trazendo novidades, apesar do tema parecer comum, eu faço um enfrentamento muito objetivo da questão e juntando muita decisão de que realmente reconhece a depressão como doença profissional. E por isso possibilitando ao trabalhador uma série de situações com a Previdência Social, o reconhecimento disso como acidente do trabalho, explicando o que o trabalhador pode fazer realmente se ele se deprime no trabalho a ponto de não conseguir produzir, a ponto de ficar invalidado, né? E o que a lei diz a respeito disso aí, desta doença, a depressão e esse funcionário? Qual é o direito desse funcionário no caso aí de uma depressão? Olha, uma coisa que me chama atenção é a necessidade de explicar para o trabalhador que tudo não é tão fácil e automático assim. Não é deprimir, não vou trabalhar mais e ganho uma indenização trabalhista. As coisas, elas têm uma sequência. O que se faz hoje, a lei hoje exige a prova do nexo causal, ou seja, nós temos que comprovar mesmo que nos deprimimos pelo trabalho e pelas péssimas condições que o trabalho é prestado. Como é que a gente faz isso? Numa perícia, juntando atestados médicos, guardando as caixinhas do remédio, laudos dos nossos próprios psiquiatras, enfim, nós vamos comprovar que existe uma ligação entre o trabalho e a doença, no curso de uma ação judicial. Aí só que está visando essa ação, vamos dizer aí, como um todo também, para avaliar o ambiente do trabalho, não é? Não é só o lado, talvez, de um trabalhador. Não. Aquilo ali até para ser levantado para outros trabalhadores, né? Eu percebo que os juízes vão fundo, eles vão procurar ali saber que condições que aquele trabalho era prestado, que tipo de assédio que aquele funcionário sofreu, quais as condições laborais que estavam em volta dele. Ou seja, se o ambiente de trabalho era nocivo realmente, a ponto de desmantelar a mente de uma pessoa e pela estresse, né, por todos esses fatores que são contributivos da doença, acabar com o sistema psíquico de alguém. É possível. Quais são esses fatores causais aí que mais incidem nessas questões trabalhistas, doutora? Olha, com destaque a pressão por atingimento de metas em algumas categorias, nas categorias, por exemplo, vou destacar o campeão. Campeão, trabalho bancário, você tem que abrir 20 contas hoje, vender não sei quantos PIC, não sei quantos PACs, captar tanto de volume de ativo para a instituição se você não existe. Você é monitorado diariamente, toda a sua produção, enfim, você se torna um ser monitorado. Isso causa lesões seríssimas no psiquismo do trabalhador. Até porque isso leva também para fora do ambiente de trabalho
essa pressão. Claro, porque o sujeito ele tem que para trabalhar de dormir, em casa. De ter prazer em estar com a família. Ele conversa com os amigos, ao invés de conversar aqueles assuntos que lhe dão prazer, ele conversa com os amigos para vender esses produtos, para abrir contas. Ele fica completamente conectado com esse mundo de metas, não despluga do trabalho. As outras formas são os assédios de toda a natureza, né? Porque você sabe que hoje essa tendência do patrão exercer uma gestão incompetente realmente é uma moda. Você pode ter aí assédio psicológico, assédio sexual, todas as formas de tentativa de diminuição do empregado, esses desequilíbrios que existem na relação de emprego. Eu identifico também aquele sentimento de baixa autoestima do trabalhador, que ele faz e nunca é reconhecido. Ele cumpre e o chefe não reconhece. Isso é absurdo, isso vai realmente produzindo uma diminuição das blindagens emocionais que a gente tem. Agora, tecnologia é uma loucura. Hoje o cara aprende a trabalhar com esse computador, amanhã o computador já não é desse jeito, o telefone já mudou. É uma rapidez tão grande no mundo tecnológico. Que até para processar essas mudanças, isso aí gera um desgaste e pode causar essa depressão. São vários fatores. É globalização, assédio moral, assédio sexual, pressão por atingimento de metas, faltas de condições laborativas. Por exemplo, eu atendi uma pessoa no escritório essa semana que o gestor chegou e falou assim, eu quero que você me entregue isso, mas ele não tem a ferramenta. Ele não pode realizar. Como é que ele pode vender para o Brasil inteiro se ele não tem um sistema que comunique com o Brasil inteiro, né? Entendi. Então, você vai vendo que essas coisas vão realmente adoecendo as pessoas. É como um casamento. Você casa com uma pessoa e essa pessoa, ela vai te diminuindo, vai te assediando, vai minguando, chega uma hora que você não aguenta mais. Você tem que mudar de vida. Mas, doutora, uma outra coisa que eu quero perguntar para a senhora, um outro ponto, é aquelas questões já pessoais. Pré-existentes. Já as pré-existentes, mas eu falo assim, ingresso num determinado setor, talvez com uma proposta aí de uma boa rentabilidade. Mas isso não me traz o devido prazer, o devido retorno que eu esperaria. Isso também pode ser um fator causal, não? Claro, pode. Eu falo muito. Existem duas formas de responder o que você está... Vamos ver se você me perguntou, eu estou entendendo. Existem, por exemplo, a insatisfação da pessoa. A pessoa está num trabalho, não está satisfeita. E ontem mesmo eu postei isso. A maior causa de problema no trabalho é a insatisfação com o trabalho. Você passa 40 horas semanais no trabalho, 8 vezes 5, e 2 no fim de semana, 2 dias, né? São 5 para trabalhar e 2 para descansar. Então, esses 5 têm que ser muito legais. Você tem que fazer o que gosta ou, pelo menos, estar perto do que gosta. Eu pergunto isso porque eu me lembrei aqui, me recordei de uma situação de um amigo meu. Ele, por uma questão de outros amigos, ele quis ingressar ali naquela área de representantes de laboratórios. Área boa. Aí ele vai, ele visitar o médico, bom salário, aquele reconhecimento. Ponto. Ele queria, foi lá, ingressou num processo seletivo, foi aprovado. No início tudo meu maravilha. Depois ele não se realizou. E hoje ele tem uma depressão aguda por causa disso. Ele realmente não se identificou com o trabalho e não teve força de ego, não teve aquele empowering para mudar, né? Não fez, eu falo que isso, ele não fez uma gestão competente da vidinha dele. Agora, olha que coisa, o patrão é responsável por isso? Não, não é. Também a gente não pode chegar nisso, né? Porque existe o livre-arbítrio. Claro, e ele quis. Era um sonho, uma meta que ele colocou para ele, alcançou, só que não se satisfez. Olha que coisa interessante você pontuou. O papel da Justiça do Trabalho é justamente identificar, olha que coisa difícil para o magistrado. Ele se deprimiu e isso é culpa do patrão ou ele se deprimiu porque ele... Porque aí é uma subjetividade, né? É a subjetividade dele, né? E aí, eu abordo isso no livro também. Agora, uma coisa que você estava tentando falar, mas acho que a gente não concluiu, é como é que faz com aquele sujeito que já tinha depressão e cai no trabalho. Também, né? Uma outra E aí, a lei evoluiu, isso é super importante. Hoje, o patrão que agrava a doença pré-existente responde por indenização. Então, de todo jeito, é muito difícil para o patrão e a situação hoje é de atenção. Se você contrata um trabalhador que já tem depressão, mas você suga ele de tal forma que ele agrava, você responde também. Então, hoje a lei brasileira é clara
quem causa abalo à saúde mental da pessoa, criando a doença ou agravando, responde. Também responde. Tá? Se presente o nexo causal. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.